Isso é legal. Palavra de homem. Falou, cumpriu. O ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, acusou Donald Trump de agir sem honrar a palavra. E isso não é uma piada, são palavras dele. Após uma reunião fracassada de 35 minutos em Manila, onde Sergei Lavrov e Marco Rubio não chegaram a nenhum acordo, o Kremlin atacou publicamente Donald Trump. Sergei Lavrov acusou diretamente Washington de quebrar os acordos de Anchorage e afirmou que a Rússia cumpriu sua palavra, mas os Estados Unidos, segundo ele, não agiram de maneira honrada. Vou citar sua declaração completa neste episódio, porque vale a pena para entender o nível da diplomacia na Rússia. Isso é coisa de gentalha, então nem se fala dos russos comuns, mas Lavrov não deveria se expressar assim, simplesmente não deveria. Marco Rubio praticamente mandou ele passear ontem em Manila, e vamos falar sobre isso também neste episódio. Por outro lado, ao mesmo tempo, Elon Musk entrou no jogo. Um homem que, há um mês, por um breve período, se tornou o primeiro trilionário do mundo. E parece que até se voltou para o lado da Ucrânia. Mas em uma entrevista para o The Economist, ele afirmou que a guerra não vai acabar enquanto o Ocidente não fizer concessões à Rússia e a Ucrânia não ceder pessoalmente a Vladimir Putin. Ele também criticou, como disse, diplomatas sofisticados que negociam em restaurantes caros, isso também é uma citação. E hoje Elon Musk deixou escapar algo, e ficou claro quais notícias exatamente ele anda lendo. Na terceira via das negociações, a história muda totalmente. Vladimir Zelensky anunciou que está indo para os Estados Unidos, onde os americanos prometeram mostrar alguns de seus novos planos para acabar com a guerra. Faremos um episódio separado sobre essa visita, e hoje vamos analisar o que está acontecendo do lado de Moscou e por que o Kremlin de repente mudou o tom em relação a Donald Trump. E que consequências isso pode ter para ele. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que por favor se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato pela sua inscrição. Não leva tempo, é só um segundo. E para nós, isso será muito útil. Então, vou começar com o que hoje provocou um verdadeiro escândalo diplomático. Então, ontem, 23 de julho, em Manila, à margem do Fórum dos Ministros das Relações Exteriores dos países da ASEAN, aconteceu o primeiro encontro presencial em quase um ano entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Esse encontro durou 35 minutos e não resultou em absolutamente nada. E depois dele, Marco Rubio fez uma declaração que foi recebida em Moscou como um tapa na cara. O secretário de Estado dos Estados Unidos reconheceu publicamente que nenhuma tentativa dos americanos de chegar a um acordo com os russos, nem mesmo o encontro pessoal entre Donald Trump e Vladimir Putin em Anchorage no ano passado, funcionou. A formulação dele foi a seguinte, cito, "Não é possível chegar a um acordo de paz se ambas as partes não concordarem com ele e os ucranianos não concordariam com isso, e foi exatamente por isso que aquela tentativa não funcionou." Bem, além disso, Marco Rubio também disse na época que são necessárias novas ideias e novos conceitos, porque as propostas antigas para a Ucrânia são inaceitáveis e continuarão sendo ainda menos aceitáveis. E foi por causa de tudo isso que o Kremlin explodiu. Por quê? Porque ontem Lavrov começou novamente a contar para todo mundo histórias de que, supostamente, no Alasca, Donald Trump e Vladimir Putin teriam concordado em entregar a Ucrânia, assinaram alguns acordos e assim por diante. A resposta de Lavrov foi dada hoje a todas as declarações de Marco Rubio. E hoje, 24 de julho, após a reunião dos chefes dos Ministérios das Relações Exteriores dos países da OCS no Quirguistão, ele declarou que, poxa, os americanos passaram a perna na gente. Ele basicamente transferiu toda a responsabilidade para Washington, a seguir a citação dele. Sobre o fato de que os entendimentos de Anchorage fracassaram, é preciso provavelmente entender quem exatamente fracassou. Embora eu destaque mais uma vez que o próprio Vladimir Putin reconheceu há um mês que realmente não houve nenhum acordo no Alasca. Então, o que exatamente poderia ter fracassado aqui? Mas aqui está justamente a citação de Sergei Lavrov, que mostrou que os russos estão nervosos, os russos estão irritados e os russos estão confusos. Porque quando eles ficam nervosos, a verdadeira natureza deles vem à tona, a de pura gentalha.
Quando eles estão calmos, fingem ser diplomáticos, fingem que podem manter um diálogo adequado, mas assim que começam a ficar nervosos, o lado boçal deles aparece. Lembrem-se do Lavrov, ele está sempre chamando alguém de idiota, xingando sempre que fica nervoso. Agora vou citar literalmente uma frase do Sergei Lavrov. Nossa consciência está limpa. Sabe como dizem, palavra de malandro, né? Malandro falou, malandro cumpriu. Nós falamos, estamos prontos. Bem, do outro lado, essa abordagem foi modificada, a julgar pela citação do Marco Rubio. Mas as tarefas estabelecidas pelo presidente Putin em junho de 2024, como ele enfatizou várias vezes, serão cumpridas. Basta ouvir como o ministro das Relações Exteriores de uma potência nuclear, que se considera uma civilização, explica sua posição ao mundo todo, através de um ditado de bandido tirado de uma série sobre gangues de adolescentes. Slovo Patsana é literalmente o nível da diplomacia russa atual. E o mais engraçado é que os próprios comentaristas russos perceberam tudo isso. Nos comentários sobre os materiais onde são mencionadas essas palavras de Sergei Lavrov, escrevem que essa formulação malandro falou, malandro cumpriu, é tudo o que você precisa saber sobre o nível atual da diplomacia russa. Mais uma vez, isso é um diplomata. Esse é o principal representante de toda a Rússia na arena internacional. Ele diz, esses americanos agiram de forma nada honrada, mas os nossos caras do crime, eles não agem assim. Depois, Lavrov construiu sua linha de acusações e, segundo ele, a Rússia foi à cúpula em Anchorage com propostas previamente entregues pelos Estados Unidos aprovadas pessoalmente por Trump. Segundo Moscou, não foram eles que criaram algo, mas sim os americanos que trouxeram o plano e eles aceitaram. Mais uma citação de Lavrov. O presidente Trump, não vou revelar nenhum grande segredo, disse mais de uma vez que essa nossa proposta é parcialmente um compromisso. Nós aceitamos que essa é uma proposta de compromisso e qualquer acordo provavelmente deve conter um elemento inevitável de compromisso. Trump declarou que Kiev faria o que ele propôs, mas não conseguiu fazer. Traduzindo, imagine, por exemplo, diplomatas do Kremlin sobre-humanos. Lavrov afirma que Donald Trump prometeu pessoalmente a Vladimir Putin que ele pressionaria a Ucrânia e forçaria Kiev a capitular. No fim, ele diz que não conseguiu. Isso não é coisa de homem. Ele diz, o cara falou, mas o cara não fez. Segundo Lavrov, o problema não estava nos próprios acordos, mas na fase de implementação pela qual Washington era responsável. Dizem que os russos esperavam que Trump finalmente obrigasse Kiev a fazer concessões a Putin, mas Trump supostamente não conseguiu cumprir essa tarefa. Aqui também entrou em cena a porta-voz alcoólatra Mashka Zakharova. Ela comentou ironicamente que ninguém esperava resolver o conflito em 30 minutos, fazendo alusão àquele breve encontro entre Lavrov e Rubio em Manila ontem. E logo em seguida lembrou que Trump prometeu mais de 80 vezes acabar com a guerra em 24 horas e elogiou muito a cúpula em Anchorage, mas falou e não fez. Agora vamos analisar sobre quais acordos estamos falando, porque isso é fundamentalmente importante para nós. Oficialmente, as condições de Anchorage nunca foram divulgadas. Não se tratava de um documento pronto, mas sim de um princípio geral para o fim da guerra. Ou seja, sobre conversas sobre como isso poderia ser, em tese. Mas em Moscou, garantiam que os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos teriam concordado com a chamada Fórmula de Anchorage. Eis o que ela implica: entrega total do Donbás à Rússia e congelamento da linha de frente nos outros setores. O próprio Sergei Lavrov disse anteriormente que os acordos de Anchorage se baseavam em duas questões: a recusa da Ucrânia em aderir à OTAN e a manutenção pela Rússia de todos os territórios ocupados. Antes disso, Putin exigia que Kiev retirasse as tropas ucranianas dessas repúblicas inventadas, RPD e RPL, assim como das regiões de Zaporizhia e Kherson. Ah, como Putin, agora entendo por que Rubio afirma que isso já era inaceitável para a Ucrânia e ficará ainda menos aceitável agora. Se acreditarmos nessa lógica, propunham que a Ucrânia entregasse todo o Donbás para Putin, desistir legalmente de entrar na OTAN e reconhecer a perda de territórios. E tudo isso em troca apenas de um cessar-fogo, que a Rússia respeita só enquanto for conveniente para ela. E o que é importante, nenhum castigo para os russos selvagens. É exatamente por isso,
Por isso, toda essa estrutura desmoronou. Não porque Trump não tenha se esforçado, mas porque a Ucrânia não pretendia e não pretende capitular. E mesmo que hipoteticamente admitamos que supostamente Trump prometeu a Putin realmente pressionar Kiev e forçar Kiev a se render, isso desde o início era inviável, porque Kiev não pretende se render. E a reclamação de Lavrov a Trump, na essência, se resume a uma coisa: tipo, você prometeu forçar Kiev a capitular, mas Kiev não foi forçada. E nesse contexto, Elon Musk entra no debate público com uma posição que se encaixa perfeitamente na linha do Kremlin. Basicamente, o bilionário pegou as teses de Lavrov e as espalhou para o público ocidental. Em uma entrevista à The Economist, ao editor-chefe da The New York Nabdos, Elon Musk afirmou que a guerra na Ucrânia não terminará até que os países ocidentais façam concessões à Rússia. A seguir, uma citação de Elon Musk. Já faz tempo que defendo a paz. Alguns anos atrás escrevi que realmente era necessário fazer algumas concessões à Rússia aqui. Isso não significa que estou do lado da Rússia. Eu apenas fui pragmático. Senão pessoas morrerão por anos sem resultado. Ele disse que, na opinião dele, sua previsão se concretizou. E agora vem o mais revelador, prestem atenção aqui. De acordo com ele, 2 tipos de pessoas irritam Elon Musk. O primeiro são os diplomatas sofisticados, que negociam em restaurantes caros enquanto outros sofrem na zona de combate. Dá para concordar. O segundo, agora atenção, citação. Aqueles que, com arrogância, declaram que Moscou é obrigada a deixar os territórios libertados. Essa foi a citação. Vale a pena parar um pouco nessa formulação. Preste atenção. Territórios libertados. Isso é literalmente a linguagem da propaganda russa. Não territórios ocupados, não territórios conquistados, mas sim libertados, diz Elon Musk. E aqui Elon Musk simplesmente se entregou, mostrando que tipo de imprensa ele lê. Ou seja, o homem mais rico do planeta, dono da rede social X, por onde passa uma enorme parte do fluxo de informações mundial, usa publicamente a terminologia do Kremlin sobre cidades ucranianas. Mas isso é mais do que revelador. Pense bem, Elon Musk. Ele disse isso sem nem pensar. Fala territórios libertados, porque ele está sempre lendo essa propaganda russa. E isso ficou. É a mesma coisa que alguns conseguiram dizer não no Donbass, mas em Donbass. Quem usa a fórmula em Donbass? Os russos. Quem repete em Donbass claramente está apenas absorvendo essa propaganda. E então a revista The Economist, ao publicar essa entrevista com Elon Musk, fez questão de lembrar que Elon Musk, no mês passado, por um breve período, se tornou o primeiro trilionário do mundo. E pediram cito para levar a sério as palavras dele. Ou seja, como vocês entendem, não se trata de um tweet aleatório, sabe, escrito no calor do momento. Não, essa é a posição de uma pessoa com uma influência colossal. E a mídia estatal russa já espalhou essa declaração em todas as manchetes. E agora Elon Musk chama os territórios ocupados da Ucrânia de libertados. Mas vamos analisar a situação de forma racional. Vejam só como está se formando essa construção. O Kremlin, pela primeira vez em muito tempo, ataca publicamente Donald Trump pessoalmente, em quem ele apostava suas fichas. Isso é um sinal de que os cálculos de Moscou não funcionaram. Trump não conseguiu e nem quis pressionar a Ucrânia para aceitar alguma fórmula de Anchorage. E sendo assim, o Kremlin começa a procurar culpados e já prepara a narrativa de que nós somos, na verdade, dispostos a negociar. Foram os americanos que desistiram, tipo, nós estávamos prontos, mas foi o Trump que não jogou limpo. Lavrov também destacou o essencial nessa citação. As tarefas estabelecidas pelo presidente Putin em junho de 2024 serão cumpridas. Ou seja, não há nenhuma desistência das exigências e nenhum meio termo. Não se trata de buscar um meio termo, mas sim de obter exatamente a mesma coisa, só que por outro caminho. E é aqui que a análise ocidental oferece um contraponto interessante. O chefe do departamento para a Rússia e Eurásia no Centro de Análises Rand Corporation, Samuel Charap, escreveu em sua coluna para o Financial Times que a guerra chegou a um ponto em que é hora de iniciar negociações reais e que os países europeus devem aproveitar o momento e assumir um papel mais ativo. Ou seja, a tese principal dele é a seguinte:
A Ucrânia está agora em uma posição forte, e isso deve ser usado na mesa de negociações. E Charap acredita que a Rússia sentiu a força da Ucrânia e pode demonstrar mais flexibilidade em negociações reais. E então Charap afirma que, sem um processo diplomático agora, a melhora da posição relativa da Ucrânia provavelmente levará a uma escalada maior ou ao prolongamento da guerra, e não a um cessar-fogo. Ou seja, a questão é se essa pressão vai se converter em negociações, nos nossos termos, ou se o Kremlin simplesmente vai continuar ganhando tempo e conseguirá se adaptar. Mas adianto que existem questões sobre a Rand Corporation e também sobre Samuel Charap, pois em algumas ocasiões ele mostrou retórica pró-Rússia. Por isso é preciso cautela com essa informação. Será que o Kremlin não quer só uma pausa nos bombardeios ao território russo? Será que o Kremlin não está tentando fingir que, estamos prontos para negociações? Mas, por favor, parem de bombardear as cidades russas. Vou lembrar aos russos, eles assistem meus programas de qualquer jeito. Volodymyr Zelensky, na época, propôs publicamente, lembrem-se, foi antes de 9 de maio, propôs publicamente parar os bombardeios mútuos entre cidades ucranianas e russas. O que Putin fez? Recusou. Volodymyr Zelensky propôs parar e declarar um cessar-fogo nos ataques à infraestrutura energética dos dois países. A Rússia não ataca nossas usinas elétricas e nós, por exemplo, não atacamos as refinarias de petróleo. O que Putin fez? Recusou. Vladimir Zelensky propôs publicamente parar os combates na linha atual de confronto, congelar a linha de frente e iniciar negociações. O que Vladimir Putin fez? Claro, recusou. As conclusões, como se diz, tirem vocês mesmos. E por último, para hoje, paralelamente à via de Moscou, há uma segunda muito mais importante para nós. Zelensky confirmou que está preparando uma visita aos Estados Unidos da América e declarou que os americanos têm vários planos para encerrar a guerra, que estão prontos para compartilhar. Isso foi precedido por uma conversa em 22 de julho com os representantes especiais de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e do lado ucraniano participaram, claro, Zelensky, Kirill Budanov, Sergei Kyslytsya e Rustem Umerov. Também é reveladora a declaração do vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos para Assuntos Políticos, Elbridge Colby, feita em 23 de julho, citação: Trump está sinceramente interessado na paz na Ucrânia, e agora é o momento mais adequado para a Rússia encerrar o conflito. Segundo ele, os Estados Unidos estão criando condições estruturais para tornar um futuro acordo de paz plausível e possível. E sobre essa visita de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos da América e sobre quais exatamente serão os planos que os americanos vão colocar na mesa, nós faremos um episódio separado e detalhado neste canal do YouTube, que será lançado hoje à noite. Com certeza há muito o que analisar lá, então se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal do YouTube agora mesmo. Resumo. O Kremlin, após o fracasso das negociações entre Lavrov e Rubio em Manila, passou a atacar publicamente Donald Trump. Lavrov disse que a consciência da Rússia está limpa e que agiram conforme o princípio: palavra dada, palavra cumprida. E os acordos fracassaram por culpa de Washington, que prometeu pressionar Kiev, mas não conseguiu. Ao mesmo tempo, Elon Musk pede publicamente que o Ocidente faça concessões a Moscou e chama as nossas terras ucranianas ocupadas de territórios libertados. O analista Rand, no Financial Times, afirma o oposto do que o Kremlin deseja. A Ucrânia está forte e, por isso, é hora de negociar, mas de uma posição de força, não da rendição. Mas a principal conclusão é a seguinte: enquanto Sergei Lavrov fala sobre algum papo de palavra dada, enquanto Elon Musk fala sobre concessões, a conversa real está acontecendo em outra frente. Zelensky vai a Washington, onde verá os planos americanos. É lá, ao que me parece, que realmente será decidido como essa guerra vai terminar. Vou deixar isso em aberto por aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.